Oi, pessoal. Agora a gente vai prosseguir com as nossas palestras. E agora nós vamos para a palestra do professor Schubert, é, com, com o título Imunologia e Vacinas no Cenário da Pandemia da Covid-19. O professor Schubert Bernardo Castro Sena, possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal do Pará, em 2001, mestrado em Neurociência e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Ciência Médica pela Osaka University do estado de Osaka, no Japão, em 2010. Atualmente é professor adjunto 4 do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, possui experiência na área de Biologia Molecular e Celular, Imunologia, Bacteriologia, Bioquímica e Fisiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: biologia molecular de micro-organismos, neuroimunologia, imunorregulação, glicobiologia e biotecnologia. O professor Schubert também ministra as disciplinas de imunologia. Nós gostaríamos de dar boas-vindas ao professor Schubert e agradecer a presença dele de imediato. Opa, boa noite a todos. Obrigado, Davi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Fiquei um pouco receoso, porque quando eu comecei aqui a palestra, havia a palestra aqui do professor Adriano, aí estava falhando um pouco, aí eu estava no Chromes, e aí eu alterei para o Safari aqui, e aí eu acho que melhorou. Tá? Mas se tiver falhando alguma coisa assim, vocês podem interromper aí, tá? Que aí eu tento ajustar aqui. Ok? Bem, então, obrigado ao Centro Acadêmico, tá? Pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui participando dessa Semana do Calouro. Tá? Vocês são, como eu sempre falo, né, para os meus alunos, né, vocês são uma elite dentro de Belém, dentro do Pará, tá? Por estar dentro da Universidade Federal do Pará. Tá? Eu acho que isso é algo que deve estar muito bem consolidado, né, entre vocês, tá? Que vocês estão dentro de uma instituição pública, né, que dá um suporte muito grande para vocês terem uma excelente formação. Tá? Então, isso vocês vão evidenciar aí ao longo do curso de vocês. Tá? Então, novamente, obrigado ao Centro Acadêmico. Tá? Obrigado pela participação de todos aqui. Tá? Como o professor Adriano falou, né, é um pouco estranho estar online, sem estar observando, né, vocês, a reação de cada um de vocês, né, geralmente quando é presencial a gente fica observando, né, as feições e aí a gente já sabe, opa, não estão entendendo, eles querem saber mais sobre isso, mais sobre aquilo, e a gente acaba modificando um pouco a apresentação, né, a aula. Mas, vamos lá. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, a apresentação. Vai carregar. Bem, então, vamos lá. Espero que já esteja aí aparecendo para todos. Então, bem, inicialmente, né, quando o Centro Acadêmico me deu aí essa temática, né, isso foi de uma certa forma, uma aventura para mim. É a primeira vez que eu estou falando de Covid em uma palestra. Tá? Por que é algo tão, vamos dizer assim, uma aventura, né? Porque muita informação tem sido divulgada referente à Covid. Tá? Então, chega até a ser
algo um pouco complicado da gente se manter aí atualizado de tanta informação aí que está saindo sobre Covid. Tá? Então, se você for ver, por exemplo, desde quando iniciou a pandemia, né, muitos projetos, né, muitas verbas destinadas a projetos científicos estão aí direcionados para a Covid. Tá? Então, é muita informação, né, muitas informações, como eu tenho observado, não chega nem a demonstrar todos os resultados, né, e acaba saindo como se fosse somente uma nota ali, não necessariamente um artigo científico convencional, né, mostrando todos os grupos, os dados, os gráficos, enfim. Tá? Então, é muita informação realmente. Tá? Mas vamos lá. Tá? Então, eu espero tirar as dúvidas da maioria, né? Eu acho que muitos vão acabar apresentando dúvidas, né? Porque realmente é algo muito novo. E eu vou acabar mostrando para vocês assim que é novo entre aspas, tá? Não é uma coisa assim que a gente pode dizer ninguém esperava, tá? Porque a história um pouco aí da Covid, né? Nos mostra que a gente teve um alerta ali alguns anos atrás, tá? E isso é uma coisa muito interessante, tá? Porque se a comunidade, né, científica, né, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, também, né, estivesse dado uma relevância maior no momento em que esse alerta foi dado alguns anos atrás. Quando eu digo assim, alguns anos atrás, eu digo aí, tipo, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Tá? Então, talvez a gente não estivéssemos passando por isso. Tá? Mas vamos lá. Tá? Então, nós temos aqui, né, como título, Imunologia e Vacina no cenário da pandemia da Covid-19. Tá? Então, aqui, como o Davi falou, né, as disciplinas, né, no caso, imunologia e vacinas, tanto para a engenharia quanto para a biotecnologia, tá? E a disciplina de microbiologia também, tá? Para a biotecnologia. Tá? Eu também sou professor de fisiologia em outras faculdades, tá? Faculdade de biomedicina e de odonto, eu sou professor de fisiologia, né? Devido aí à minha formação em neurociência, tá? No caso do mestrado, né? Em neurociência. Tá? Muito bem, então vamos lá. Bem, está passando aqui, deixa eu ver. Pronto, agora passou. Bem, aqui um dos os principais artigos, né, a qual me baseei para elaborar essa apresentação, tá? Então, você tem aqui artigos da Cell, né, artigos da Frontiers Immunology, tá? E outras revistas também, tá? Então, para quem quiser aí acompanhar, né, um pouco mais aprofundado o conteúdo que eu vou mostrar aqui, você pode se basear nessas publicações, tá? Principalmente. Bem, a doença, né? Então, a doença COVID-19, tá? Então, a tão famosa, né, COVID-19. Agente SARS-CoV-2, tá? Então, esse nome SARS-CoV-2, né, vem do inglês, né, que significa Síndrome Respiratória Aguda Severa, tá? Que vai significar o SARS aqui, né? E CoV-2 é coronavírus 2, tá? Então, daí é que vem, né, o nome SARS-CoV-2, que é aí o vírus, né, que causa a doença COVID-19, tá? Então, olha só, pegando um pouco aqui da história, né, da COVID-19, nós temos aqui, em dezembro de 2019, primeiramente identificada em Wuhan, na China, tá?
em março de 2020, declarada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Tá? E foi justamente aqui, né, nesse março de 2020, que nós tivemos aí o fechamento, né, das atividades presenciais, né, aí todo mundo teve que se adequar aí a uma nova modalidade, modalidade online, tá? Isso demorou um pouco, tá? Principalmente para as faculdades federais, né, faculdades públicas, né, universidades públicas, instituições públicas, podemos até dizer assim, né, abranger um pouco mais, porque era algo que realmente as instituições públicas não tinham como praxe de fazer, tá? Diferente das particulares, né? As faculdades particulares já tinham uma modalidade online já ocorrendo, então eles tiveram um pouco mais de facilidade nisso aí. Tá? Então, daí que tem uma certa, um certo break aí, né, entre a particular e as públicas, tá? Referente aí às nossas aulas, tá? Mas, com o tempo, as coisas foram se ajustando, né? A gente foi se adaptando, né? E hoje em dia a gente continua nessa situação, tá? Infelizmente. Tá? E aí, no final de 2020, então, olha só, de março de 2020, que foi quando foi declarado pela a Organização Mundial de Saúde, né, a pandemia em si, para o final de 2020, nós já temos que a Covid-19 foi notificada em todos os continentes, incluindo a Antártica. Tá? Então, olha só a importância disso. Tá? A Antártica, gente, né, totalmente atípica de qualquer região do nosso planeta. Tá? Um clima totalmente atípico, né? Um clima totalmente severo, né? E aí foi notificado Covid-19, paciente com Covid-19. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que o vírus ele pode ele é adaptado, né, para estar nas mais diferentes tipos de condições. Tá? Então, isso é algo surpreendente, tá? Que foi visto aí, né, no decorrer dessa evolução aí da pandemia. Tá? E aqui eu coloquei uma observação, olha só. Tá? Então, somente para a gente pensar um pouco, né, sobre essa origem do SARS-CoV-2. Tá? Há uns anos atrás, tá? Aí que eu digo para vocês, né, em termos de 20 anos ou mais, né, existia o que se chama de MERS, tá? Não é SARS, é MERS. O que significa esse MERS, né? Então, é uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, olha só, tá? Então, uma síndrome respiratória do Oriente, então, algo muito parecido com o SARS-CoV-2, tá? Que é nada mais do que uma doença respiratória viral extremamente rara. Tá? Aí que está a diferença para SARS-CoV-2, tá? Para Covid-19, causada por coronavírus. Tá? Então, o coronavírus, normalmente, né, ele é um vírus que infecta animais, não humanos. Tá? Então, e ele ficava circulando ali, né, entre animais não humanos, em algumas situações extremamente raras, ele acabava infectando o humano, causando MERS, tá? Que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Tá? E há mais ou menos uns 20 anos atrás, teve uma pandemia de MERS. Tá? Isso foi algo, uma epidemia, né? Desculpa, uma epidemia de MERS no Oriente Médio, tá? Mas foi rapidamente controlada, tá? E aí então veio essa que foi aí o ponto que deveria ter sido observado, tá? E melhor estudado, tá? E aí o que acontece, né?
não tem somente MERS e SARS, tá? No caso, o SARS-CoV-2, né, como se diz aqui, é uma síndrome respiratória aguda severa de coronavírus, mas existe o SARS somente. Então, que é somente uma síndrome respiratória aguda severa que pode ser originado por vírus, por fungos, tá? Que causa essa síndrome severa aguda, tá? No nosso aparelho respiratório, tá? Mas, quando se fala de coronavírus, iniciou pelo MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e aí sim acontece algo que foi identificado primeiramente em Wuhan, na China, né? Que foi a modificação desse vírus, coronavírus, daí que se tem coronavírus tipo 2, tá? Que é um coronavírus que agora consegue infectar com facilidade humanos, tá? E aí se espalha, né, pela China, né, se espalha por Wuhan, depois para outras regiões da China, né? E como a China é um país super populoso e tem um tráfico de pessoas imensa, né? Você encontra chineses por todas as regiões do globo, né? Facilmente foi difundido, tá? Então, e aí você tem uma dificuldade imensa de controlar aí a difusão do vírus, né, e os casos da doença, tá? Sendo então notificado aí, né, em março de 2020 a pandemia, tá? Existem outras histórias, tá, gente? Quando se fala de Covid, né, vem muita informação que é teoria da conspiração, né, sendo que muito de teoria de conspiração existe também um fundo de verdade, não estou dizendo que é tudo, tá, mas é algo bem complicado, porque parte da China, um país muito fechado, né, que as informações têm uma certa dificuldade, né, para poder circular, então é uma coisa bem complicada, né, de você trabalhar dentro dessa origem, né, do vírus, tá? Então eu me atentei aqui mais do que realmente está descrito na maioria dos artigos científicos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois sobre essa origem, né, é só colocar no comentário aqui no final da apresentação e a gente vai conversando, tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre o vírus, tá? Então, aqui um desenho esquemático mostrando aqui a estrutura viral, tá? Então você tem aqui, né, essa proteína é chamada de proteína de membrana. Aqui você tem, né, proteínas do núcleo capsídeo, né, que vai aí conter, né, no interior do vírus aqui o material genético, que é um RNA genômico, tá? Então ele é um vírus de RNA, tá? E aí você tem aqui a proteína do envelope, tá? Então você tem uma proteína do envelope. Você tem aqui hemaglutinina esterase, tá? Então é uma enzima que vai ajudar aí na penetração do vírus no muco, tá? No muco que nós produzimos, tá? Muito bem. E aí você tem aqui o genoma, tá? O genoma viral, né? Então você tem esses dois offs aqui, né? Que são origens de replicações aqui, dão origem a proteínas não estruturais, tá? Então não faz parte da estrutura do vírus, tá? E aqui você tem proteínas estruturais, tá? Então, ou seja, da superfície do vírus, da estrutura do vírus. Tá? Aqui a proteína S, né? O gene S que vai dar origem aí à proteína S. Tá? Vocês estão tendo algum problema em me ouvir? Está cortando? Como é que está?
Pode me dar um Não, feedback aí? professor, tá tudo ok. Tá tudo ok? Ótimo. Eu estou vendo aqui o pessoal escrevendo aí, aqui tá normal, aqui tá tudo bem. É que uma aluna Aí, sinalizou, aí eu perguntei se outras pessoas estavam tendo o mesmo problema, entendeu? Mas acho que tá tudo normal. perfeito. Qualquer coisa eu Então aviso, perfeito. tá? Obrigado. Ótimo, obrigado também, Joaquim. Então, aqui, o GNS, né, que vai dar origem a uma proteína extremamente importante aqui, que é essa proteína em vermelho aqui, né, na superfície do coronavírus, tá, do SARS-CoV-2, que é a proteína chamada proteína spike, né, e aqui o seu envolvimento na patogênese, tá? Então, qual o envolvimento dessa proteína na patogênese? Ela é a proteína que vai identificar a célula a ser infectada, tá? Porque essa proteína spike, ou proteína S, né, como é chamado também, ela é um ligante para receptores de nossas células, tá? Que estão presentes em nossas células. São dois receptores, né? Chamado ACE2, né? E o TMPRSS2, que logo mais eu vou falar de cada um deles, tá? Então, vendo um pouco da estrutura da proteína, né? Não da estrutura, mas do que existe, né? Nessa proteína, você tem aqui, né? Uma sequência sinal, né? Você tem aqui um domínio N-terminal, tá? Então, logo em seguida, você tem aqui, olha, domínio de ligação ao receptor. Então, essa região aqui que vai se ligar, né, em seus receptores específicos, tá? E aqui uma região, né, terminal entre a subunidade 1 e 2, tá? Então, olha só. Então, até aqui, né, toda essa região, nós temos a chamada subunidade S1, tá? Após essa subunidade S1, nós vamos ter a subunidade S2, aonde nós vamos encontrar exatamente nessa região, né, uma região de clivagem de protease. Então, protease é uma enzima que vai fragmentar outra proteína. Tá? Então, existe um sítio de clivagem que vai, uma vez, né, sendo clivado, aí essa única proteína spike, ela vai dar origem a duas subunidades totalmente diferentes, tá? Que é a subunidade S1, subunidade S2. Tá? Existe um outro tipo de outro sítio de clivagem aqui, tá? Que é chamado de S2, né, também, sítio de clivagem S2. Tá? Aí você tem, olha, a fusão de peptídeos, uma região de fusão de peptídeos, tá? Ou seja, de fusão com outras proteínas. Também uma outra região de fusão de peptídeos. Aí você tem aqui uma região de aminoácidos repetidos, tá? E você tem um domínio aqui, né, específico da proteína spike, tá? Então, é um domínio que não tem tanta variabilidade, tá? Então, ele é bem conservado entre os demais vírus de SARS-CoV. E aqui você tem, né, outra região de repetição, né, e aqui a região transmembrana. Tá? Então, essa região transmembrana, né, ela possui aqui aminoácidos apolares que vão fazer com que toda essa proteína possa ficar ancorada na membrana do vírus. Tá? Então, a membrana é apolar, e aí nós temos aqui aminoácidos apolares, né, fazendo com que essa região possa ficar ancorada na membrana, e logo você tem a proteína spike ancorada na membrana, né, com os seus sítios aqui de ligação, né, ao receptor, externalizados para poder, então, se ligar, né, ou seja, essa ligação é uma ligação química, né, uma interação química que existe entre os aminoácidos da proteína spike e os aminoácidos do receptor de nossas células aí, que é o ACE2 e o TMPRSS2.
tá? Existem outros genes também, tá? Que são proteínas acessórias, tá? Do vírus. Então, aí tem uma numeração, né? 3A, 6, 7A, 7B, 8 e 10, então, são proteínas acessórias, tá? Que também fazem parte aí da estrutura do vírus, tá? Vamos lá. E aí nós temos esses receptores da célula hospedeira, tá? Então, olha só o que acontece, né? Então, a adesão e entrada do SARS-CoV-2 requer inicialmente a protease transmembrana de serina 2, que é o receptor TMPRSS2, que cliva a proteína S em subunidade S1 e S2. Então, olha só, né? Nós temos a proteína spike. Essa proteína spike, então, se liga inicialmente no receptor de nossas células chamadas TMPRSS2, que nada mais é do que uma protease, ó, né? Então, é uma protease que está na superfície de algumas de nossas células, logo mais eu vou falar que células são, e dessa forma, uma vez se ligando nessa protease das nossas células, essa protease vai fazer o quê? Vai clivar a proteína spike que se ligou nela. E quando isso acontece, a proteína spike, uma vez clivada, vai dar origem à subunidade S1 e subunidade S2, né? Uma vez que ela se clivou. E aí a subunidade S1, ela vai se ligar ao receptor da enzima de conversão de angiotensina 2. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre a atividade biológica dessa enzima, mas, a grosso modo, é uma enzima que vai participar aí da formação da angiotensina, tá? Que normalmente vai estar circulante no nosso sangue. Essa angiotensina, ela participa da vasodilatação, vasoconstrição de nossos vasos, tá? Produzindo, melhor dizendo, controlando, né, a pressão sanguínea do indivíduo, né, controlando a quantidade de líquido no nosso corpo, enfim, tá? E aí, então, a subunidade S1 acaba se ligando, né, nesse receptor de angiotensina 2 e juntamente ao receptor de endocitose do vírus, tá? Então, acaba, dessa forma, ativando receptores de endocitose, que está presente nas células que estão expressando o receptor AC2. E aqui mostrando, né, as células, né, um desenho esquemático mostrando a célula, com um receptor aqui AC2, né, e aí você tem, olha só, a proteína viral, né, a região S1, a região S2, né, da proteína spike do vírus, em azul, se ligando no receptor AC2. E aí você tem, olha, a subunidade S1 se ligando no receptor aqui, AC2. Tá? Sendo que você tem regiões de glicosilação, que são regiões de glicosilação. Então, você tem uma proteína, a proteína é formada aí por aminoácidos. Só que não é somente aminoácido que está compondo aquela proteína que tem aquela configuração. Existe também a adição de açúcares nessa proteína, tá? Nesses aminoácidos daquela proteína. Então, a adição desses açúcares se chama glicosilação de uma determinada proteína. E as proteínas que são glicosiladas, elas precisam dessa taxa de glicosilação para poder, então, ter uma atividade biológica. Tá? Então, é por isso que a proteína S1, se ter, por exemplo, uma determinada taxa de glicosilação, ela vai estar em uma determinada conformação que faz com que essa proteína spike tenha uma baixa afinidade para a proteína AC2, tá? Para o receptor AC2. Tá? Então, ela pode modificar a taxa de glicosilação. Pode modificar a taxa de glicosilação. Aí ela modifica a taxa de glicosilação, essa proteína vai ter uma outra conformação,
né, uma pequena mudança nessa estrutura dela, devido à adição desses açúcares em posições determinadas, e isso vai fazer com que a proteína spike, melhor dizendo, a subunidade S1 da proteína spike, tenha agora uma alta afinidade ao receptor AC2 de nossas células. Tá? E isso faz com que esse vírus possa se ligar com alta afinidade em células do nosso corpo que expressam o receptor AC2. Tá? Que células são essas, né? Então, você tem aqui as células do sistema respiratório, tá? Tanto do sistema respiratório superior, né, cavidade nasal, né, quanto do sistema respiratório inferior, que aí você tem brônquios, bronquíolos, sacos alveolares, os alvéolos, né? Então, é um conjunto de células respiratórias que estão expressando não somente o receptor AC2, mas também o receptor TMPRSS2, tá? E aí, devido a isso, né, a expressão dos receptores nessas células, assim como a via de entrada do vírus, né, que é exclusivamente aqui, né, predominantemente, melhor dizendo, pela via respiratória, tá? Você acaba tendo um contato maior do aparelho respiratório ao SARS-CoV-2, tá? E dessa forma, tendo aí a doença, né, a síndrome respiratória, tá, aguda severa, tá? Onde a maioria vai apresentar sintomas respiratórios, tá? Decorrente aí da infecção viral. Muito bem. E aí o ciclo de vida do SARS-CoV-2. Tá? Então, você tem aqui, olha, os receptores, né? Então, os dois receptores aqui, né? O receptor AC2, você tem o receptor TMPRSS2 e o vírus se ligando. Né? Então, como eu falei, uma vez o vírus se ligando, ele ativa, né, a sua endocitose, né, o poder endocítico das células, para poder, então, endocitar o vírus, e o vírus adentra, né, a célula, infectando a célula. Tá? Então, até então, o vírus adentrou, mas ainda não infectou. Então, em que momento você tem a infecção? A infecção vai acontecer quando o vírus, então, libera o seu material genético, seu RNA mensageiro, ou seu RNA genômico. Então, né, vai dar origem aí a proteínas virais, né, usando a maquinaria da célula que foi infectada, né, então você tem aí a presença de proteínas virais induzindo o genoma viral a se integrar no genoma da célula que agora já está infectada, né, e utilizando a maquinaria dessa célula para a produção de novas proteínas virais. E essas proteínas virais, elas vão, então, se for proteínas estruturais, né, elas vão, então, estar presente, né, aqui em vesículas. Essas vesículas, né, que são provenientes do complexo de Golgi aqui, elas vão migrar, e aí, migrando, vão se fundir com a membrana da célula que foi infectada. E aí, o material genético viral, que também é replicado, vai, então, compor novos vírus, né, contendo todas as proteínas estruturais na sua superfície, e aí essa célula infectada vai agora liberar, né, partículas virais, né, então, inúmeras partículas virais que vai aí ficar, ganhar, né, não posso dizer vida livre, porque vírus não é considerado como uma partícula de vida, né? Mas esses vírus vão ser liberados, vão cair na corrente respiratória, né? Podendo ser, então, eliminados antes mesmo da gente ter sintomas da doença. Tá? Então, isso foi outra particularidade encontrada aí na Covid-19. Tá? E aí você tem, né,
aqui a entrada do vírus via trato respiratório, né, atingindo os pulmões, uma vez que a carga viral, né, ou seja, o número de partículas virais vai aumentando no corpo do indivíduo infectado, ele vai ganhando a circulação e atingindo outros órgãos, e esses outros órgãos também vão expressar aí, principalmente, o receptor AC2. Tá? Então, o receptor AC2, ele é bastante distribuído no pulmão, intestino, coração, rim e células epiteliais alveolares do tipo 2. Tá? Então, devido a isso, você tem a presença desse vírus agora, devido a essa alta carga viral, né, essa alta quantidade de vírus circulante, não somente agora no aparelho respiratório, mas a nível de fígado, de coração, de rim, de intestino, tá? Isso vai produzir, como a gente vai ver logo mais em seguida, uma resposta inflamatória proveniente aí de uma superativação do nosso sistema imune, com uma quantidade de mediadores inflamatórios capazes de causar danos cerebrais, tá? Uma resposta do cérebro à infecção. Tá? E aí você tem, olha só, 95, aproximadamente, né? 95% dos casos, né, acabam sendo de sintomas moderados, né, da infecção, né, e atinge a cura. Tá? Então, porém, em aproximadamente 5%, acaba dessa forma desenvolvendo sintomas severos, né, com uma disfunção de múltiplos órgãos, né, especificamente os órgãos que estão sendo infectados pelos vírus. Tá? E aí você tem, né, uma disfunção hepática, né, aí qual o problema de você ter uma disfunção hepática? Porque essa disfunção, o fígado, ele é responsável por guardar, podemos dizer assim, a nossa glicose, né, para poder ele gradualmente liberar essa glicose entre uma refeição e outra, né? Ou seja, durante a refeição nós estamos consumindo glicose, colocando glicose para o nosso corpo. E entre uma refeição e outra, o fígado ele é responsável por liberar gradualmente essa glicose para a gente não passar por um momento de hipoglicemia. Tá? Então, quando esse fígado deixa de funcionar de forma correta, esse indivíduo ele pode evoluir com um quadro de hipoglicemia muito rápido. E se você evoluir para um quadro de hipoglicemia, você pode evoluir para um quadro aí de coma, tá? Induzido. Os rins, né? Então, os rins, eles são responsáveis por filtrar o nosso sangue. Então, componentes tóxicos que são produzidos, né, devido ao nosso metabolismo, ele é filtrado pelo rim, e esses componentes tóxicos, eles vão dar origem à urina, né? E aí, então, a urina, dessa forma, vai ser expelida e a gente consegue, dessa forma, eliminar esses componentes tóxicos. Devido à infecção, né, do vírus a nível renal, o rim deixa de funcionar como deveria funcionar, esses componentes tóxicos passam a ficar acumulados no nosso sangue, e o acúmulo desses componentes tóxicos acaba levando aí, né, a essa toxicidade, né, química do nosso corpo. E isso acaba fazendo com que o indivíduo também possa evoluir para um coma induzido, tá? E a morte, nesse caso, chegar a níveis muito extremos, tá? O pulmão, né? Então, você tem morte maciça de células pulmonares, e isso vai comprometer ainda mais a troca de gás, né? Que já estava comprometida, como a gente vai ver aqui logo em seguida, essa troca de gás é bastante comprometida, e isso vai alterar o metabolismo do indivíduo, tá? A atividade cardíaca, tá? Então, isso é algo muito intenso também no paciente com COVID, tá? Ele tem arritmia cardíaca. E aqui uma peculiaridade, né? É justamente essa dor muscular muito intensa, tá? Que o indivíduo que tem
a Covid-19 acaba apresentando. Bem, então, características clínicas dessa Covid, né? Então, olha só, idade, né? Aí nós temos aqui, olha, menos de 18 anos, né? Então, menos de 18, isso falando, tá, gente? Da primeira cepa, tá? Da primeira cepa que foi descoberta lá em Wuhan, na China, né? Que deu origem à pandemia, tá? Mas as novas cepas, tá? Você tem uma alteração aqui nessas características clínicas, tá? Referente aí à idade. Então, menos de 18 anos, nós temos aqui que a maioria são assintomáticos. Então, a maioria dos indivíduos com menos de 18 anos são assintomáticos, ou seja, eles são infectados, eles entram em contato com o vírus infecta, mas eles não desenvolvem a doença. Então, o vírus consegue se multiplicar no corpo deles, não desenvolve a doença, mas a taxa de multiplicação desse vírus é baixa, comparado com o indivíduo que consegue desenvolver a doença. Sendo que esses indivíduos que são assintomáticos, eles conseguem expelir vírus suficiente para poder infectar outros indivíduos. E aí que está o principal problema de controle, né, dessa infecção. Porque você pode ter um indivíduo que não tem sintoma nenhum, presente na população, expelindo o vírus e eliminando esse vírus para uma pessoa, por exemplo, de acima de 19 anos, que tem a possibilidade aí de desenvolver sintomas da doença, né? Podendo, então, ter sintomas moderados a severos, tá? Então, aí que está o principal risco. Tá? E por que dessa distinção, né, de que o indivíduo é assim, abaixo de 19 anos, de 18 anos, ele é assintomático? Por quê? Porque os indivíduos abaixo de 18 anos, eles possuem baixa quantidade do receptor AC2, tá? E baixa quantidade do receptor TMPRSS2, tá? Que são os receptores que o vírus utiliza para poder infectar as células, tá? Que é diferente dos indivíduos acima de 18 anos. Tá? Sendo que indivíduos acima de 65 anos, ele possui alto risco. Por que possui alto risco? Somente porque ele possui uma alta concentração, né, uma elevada concentração do receptor AC2 e do TMPRSS2? Não, porque ele também já possui um comprometimento do sistema imune natural da idade. Tá? Então, esse é algo, vamos dizer assim, catastrófico para indivíduos, né, com mais de 65 anos que foram infectados pelo SARS-CoV-2, tá? E dessa forma desenvolvendo COVID, né, e evoluindo para um quadro severo da doença, tá? E ainda possui fatores de riscos, né? Então, indivíduos fumantes, obesos, né, indivíduos diabéticos. Por que diabéticos, né? Porque a diabetes também vai alterar o sistema imune, tá? O sistema imune do indivíduo, tá? Então, basicamente devido a isso, né? Pré-existência de doenças cardiovasculares, né, como hipertensão, arteriosclerose, né, enfim, tá? Por que dessa característica de um indivíduo que já tem alguma doença cardiovascular pré-existente? Porque o vírus vai infectar o coração, as células do coração, causando aí uma alteração da frequência cardíaca, que, por sua vez, vai induzir uma alteração da pressão sanguínea do indivíduo, tá? De forma sistêmica, e isso é algo bastante característico em indivíduos que desenvolvem a doença. Tá? Condições respiratórias pré-existentes, tipo asma, tá? Enfim, aí você tem essa predisposição para poder evoluir para casos severos da Covid-19. E a patogênese, né? Então, olha só, patogênese. Então, período de incubação. Então, o vírus possui um período de incubação entre 2 a 14 dias, tá? Então, olha só,
2 semanas, gente. Tá? Então, você pode ser infectado hoje, né, e continuar tendo vírus incubado, né, se replicando em uma taxa baixa no seu corpo até 2 semanas. Sendo que a média, né, de incubação é entre 4 a 5 dias. Tá? Então, você entra em contato com um paciente que tem Covid hoje, e, em média, entre 4 a 5 dias, você começa a desenvolver os sintomas da doença. Tá? Sendo que você pode permanecer aí com um período de incubação até 14 dias. Tá? Sintomas comuns: febre e tosse. Né? Febre e tosse. Vamos pegar a nossa região. Né? Eu estou com febre e tosse, vou buscar uma ajuda médica. Né? Chega lá e... você está com uma virose. Né? Você está com uma infecção viral, toma esse medicamento e tal, te libera, você volta para casa. Muitas das vezes você nem procura uma ajuda médica, você fica em casa mesmo, toma um antigripal. Aí tem um outro problema também que a gente vai falar um pouco mais na frente do uso do antigripal. Tá? Quando você começa a ter esses sintomas, porém é devido a uma infecção por SARS-CoV-2, tá? E agora os outros sintomas, tá? Então, os outros sintomas já são pessoas que vão realmente desenvolver a COVID, tá? Propriamente dita. Aí você pode ter conjuntivite, isso também vai variar de indivíduo para indivíduo, tá? Então, você pode ter conjuntivite, você pode ter mialgia, que é a dor muscular, ou fadiga, né, que é o cansaço muscular, dor de cabeça, dispneia, né, que é a falta de ar, dor no peito, diarreia, náuseas, rinorreia, né, que é o escorrimento do nariz, né, vômito, perda de apetite, dor abdominal, sangramento gastrointestinal, que vai ser caracterizado aí, né, por uma fezes contendo sangue, tá? Anemia hemolítica autoimune, né? Então você tem o teu sistema imune agindo contra as células sanguíneas, né, contra os nossos eritrócitos. Então, isso aqui é muito variado, né? Esse quadro é muito variado de indivíduo para indivíduo que desenvolve a COVID-19. Tá? E nós temos os sintomas neurais dessa infecção. Tá? Esses sintomas neurais vão de anosmia, que é a perda do olfato, né? E a disgeusia, né? Que é a alteração do paladar. Sendo que também não é todo mundo que desenvolve a COVID que vai ter a perda do olfato, a perda do paladar. Tá? Então, eu mesmo, por exemplo, quando eu tive a COVID na primeira onda, né, eu não desenvolvi a perda do olfato e do paladar. Né, mas a maioria desses sintomas que são mais característicos, né, eu acabei desenvolvendo. Né, e só para vocês terem uma ideia do quanto que é diferente a resposta do indivíduo, de cada indivíduo, né, à infecção aí pelo vírus. Tá? Essa ilustração aqui mostra o que acontece lá no alvéolo pulmonar. Tá? Então, você tem, olha, o alvéolo pulmonar, deixa eu tentar voltar aqui, olha, o alvéolo pulmonar, você tem o aparelho respiratório, você tem aqui o aparelho respiratório superior, né, a cavidade nasal, aí você tem a traqueia, né, o brônquio, o bronquíolo, aí você tem os sacos alveolares aqui, e aí os sacos alveolares vão ter os alvéolos. Tá? Então, dentro de um alvéolo é que vai ocorrer a troca de gás. Tá? Ou seja, a gente vai inalar o oxigênio, né, e esse oxigênio chega no alvéolo e tem que ser repassado para o nosso sistema circulatório, como está mostrado aqui. Ó. Então, o oxigênio que chega no alvéolo, ele tem que ser repassado para o vaso sanguíneo, né, ou seja, o vaso sanguíneo que está irrigando esse alvéolo, ou seja, que está irrigando o pulmão, e a quantidade elevada de CO2 que vai estar presente no sangue que chega no pulmão
vai sair do pulmão e ir para o alvéolo. Aí, quando a gente expirar, a gente elimina o excesso de CO2, e quando a gente inspira o ar, a gente vai estar, então, colocando o oxigênio para dentro dos nossos pulmões, para poder esse oxigênio ir para o sistema circulatório. E aí o sistema circulatório vai distribuir esse oxigênio, que é de extrema importância para o nosso corpo manter a nossa taxa fisiológica. Tá? Então, tanto que quando a gente começa a correr, né, a gente, inicialmente, vamos sentir uma tonteira, por exemplo. Por que sentimos tonteira? Porque vai passar a faltar oxigênio para o nosso cérebro. E o cérebro vai responder, fazendo você se sentir tonto e dizer, olha, você tem que respirar melhor, porque senão você vai poder desmaiar, por exemplo, né? Porque vai faltar oxigênio. Aí qual é a resposta do nosso corpo a isso? É aumentar a frequência respiratória para poder incorporar mais oxigênio no nosso corpo, para poder, então, suprir o metabolismo elevado que nós estamos tendo naquele momento de alto metabolismo, que é o momento que nós estamos correndo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto que é importante essa taxa de oxigênio para suprir essa necessidade aí, metabólica de todos os órgãos do nosso corpo, especificamente o cérebro e o coração. Por que esses dois órgãos? Porque são esses dois órgãos que têm a maior taxa metabólica do nosso corpo. Tá? Muito bem. Aí o que acontece? O vírus infecta, né? E aí você tem, olha só, chamados debris de células, né? Ou seja, restos de células, né? Que essas células foram mortas devido à infecção, né? E esses restos de células acabam, dessa forma, ativando uma resposta imune, tá? Que vai fazer com que as demais células acabam liberando mediadores inflamatórios para poder as células do nosso sistema imune que estão aqui vagando pelo nosso sistema circulatório, poder, então, ser ativada e sair do sistema circulatório e ir para o local onde eu tenho uma lesão, ou seja, local onde está ocorrendo a infecção, que é o alvéolo respiratório. Tá? Então, aqui alguns exemplos desses mediadores inflamatórios, né, que são chamados de interleucina 1, interleucina 6, né, fator de necrose tumoral, TNF, tá? Então, são mediadores pró-inflamatórios, tá? Ou seja, eles vão ativar a resposta inflamatória, tá? E aí, logo mais, devido a isso, né, você tem, então, uma ativação das células da superfície do vaso sanguíneo, que vão, então, vasodilatar, para poder, então, favorecer a migração das células do sistema imune, né? Você tem aqui como exemplo linfócito T, isso a gente vai ver com mais detalhe na nossa disciplina de imunologia, né? Aí nós temos aqui linfócitos T, né? Você tem aqui outras células sanguíneas, como o neutrófilo, né? Tá aqui o neutrófilo, né? As células sanguíneas em si, que são os eritrócitos, tá? As células sanguíneas vermelhas, né? São os eritrócitos, e a parte líquida do sangue, né? Então, quando a parede do vaso dilata, né? Abrindo espaço para as células saírem do vaso e ir para o local onde está tendo morte celular, que é o alvéolo, não passa somente células, mas passa também líquido. Tá? Então, esse líquido vai causar um edema, tá? Que nem como qualquer outro machucado, né? A gente machuca, logo mais aquele local vai estar com um inchaço, né? Ou seja, um edema, devido ao extravasamento da parte líquida do sangue. O local vai estar vermelho, porque aumentou o fluxo sanguíneo naquele local. Vai estar dolorido, porque o edema acaba comprimindo aquela região e ativando terminais sensíveis de dor, e aí você sente dor. Tá? Então, tudo isso para quê? Para poder o sistema imune chegar naquele local que está passando por uma morte celular. Tá? E dessa forma, o sistema imune chega nesse local e vai, então, tentar organizar a bagunça que está acontecendo. Tá? E tentar, então, reorganizar o tecido.
tá? Só que quando isso acontece na COVID, tá? Qual é o problema na COVID aqui? É que tudo isso que eu acabei de falar para vocês ocorre de forma exacerbada. As pessoas que desenvolveram a doença, tá? A COVID, ocorre de forma exacerbada. Então, você tem uma liberação de mediadores pró-inflamatórios muito intenso, causando um processo inflamatório muito intenso, que vai causar aí um edema muito intenso a nível, né, de alvéolo, e tudo isso vai dificultar em muito a troca gasosa. E aí vai faltar oxigênio no nosso sangue. Faltando oxigênio no nosso sangue, você vai diminuir o metabolismo do nosso corpo. Diminuindo o metabolismo do nosso corpo, você vai ter uma disfunção de todos os órgãos que compõem o nosso corpo. Sistema nervoso, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema imune, por aí vai. Tá? Então, esse é o problema principal, né, quando se fala da patogênese da COVID-19. E agora vamos falar um pouco da imunologia. Tá? Então, aqui, um modelo geral de como que nosso sistema imune funciona. Tá? Então, nosso sistema imune ele pode ser dividido em 2 tipos de respostas. Tá? Uma imunidade chamada imunidade inata e uma imunidade adaptativa. Como o nome já diz, imunidade inata, ela está ali, está parada, a gente sempre tem ela presente, independente se a gente está em contato com um agente infeccioso ou não, tá? Quem participa dessa imunidade inata? Nossas barreiras celulares, tá? Como, por exemplo, aqui, né, o epitélio de todos os nossos tecidos, tá? Células como macrófagos, né, neutrófilos, eosinófilos, né? Ou seja, são células com poder fagocítico, tá? Proteínas que a gente também acaba produzindo, né? Nosso fígado produz determinadas proteínas que tem como se fixar na superfície de micro-organismos, tá? Que são chamadas de proteínas do sistema complemento, tá? Isso eu não vou entrar em detalhe, a gente vai ver na aula de imunologia. E outras células que são chamadas de células NK, que são células matadoras naturais, tá? Então, ela vai lá, reconhece uma célula que está infectada e destrói a célula que está infectada. Muito bem. Então, essa imunidade é uma imunidade inata, que a gente já nasce com ela, tá? Acaba se aprimorando ao longo dos primeiros meses de vida, e a gente vai carregar essa imunidade inata até a nossa morte, tá? Então, quando a gente entra em contato com agente infeccioso, esse agente infeccioso ele vai entrar em contato diretamente o quê? Com as nossas barreiras físicas, né? Com os nossos epitélios, né? Passando do epitélio, o agente infeccioso acaba adentrando o nosso corpo e entrando em contato com células que vão produzir a fagocitose, tá? E aí, se essas células, né, que fagocitam conseguir destruir o micro-organismo antes mesmo dele se multiplicar e infectar outras células, a gente vai conseguir vencer a infecção aqui antes mesmo de evoluir para um quadro de doença. Tá? Então, é isso que acontece aqui nos assintomáticos também. Na maioria dos casos das pessoas que são assintomáticas, significa que, como o assintomático não tem os receptores para a COVID, né, ou melhor dizendo, não tem uma grande quantidade dos receptores para o vírus, né, da COVID, ele tem uma taxa de infecção baixa. Tá? Então, o sistema imune inato dessas pessoas pode ser suficiente para poder destruir o vírus antes mesmo dele causar a doença. Tá? Mas as outras pessoas que desenvolvem a doença, o vírus consegue passar pelo sistema imune inato, e aí, quando isso acontece, o sistema imune necessita ativar a outra fase da resposta imune, que é chamada resposta imune adaptativa. Como o nome já diz, é uma fase do sistema imune que ela vai se adaptar ao agente infeccioso, para poder
tentar destruir o agente infeccioso de uma forma agora específica, tá? A resposta imune inata, ela não é específica para vírus, para bactéria, para fungo, não. O que aparece ali de estranho, ela vai lá, reconhece e destrói, tá? Diferente da resposta imune adaptativa, que ela vai se adaptar ao agente infeccioso, tá? De que forma? O macrófago que está fagocitando, ele vai apresentar fragmentos do vírus que ele conseguiu fagocitar para um tipo de linfócito que é chamado linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar que conseguiu reconhecer esse fragmento do vírus que foi destruído, ele é único, tá? Ele é um linfócito que conseguiu reconhecer essa partícula do vírus ali. Então, o que vai acontecer? Esse linfócito, ele vai se expandir em clones. E cada um dessa célula, desse clone, vai ter a mesma especificidade para a partícula viral que ele reconheceu na superfície do macrófago. Tá? E aí, então, uma vez ativando essa resposta de linfócitos T auxiliares, esses linfócitos T auxiliares vão produzir mediadores inflamatórios, tá? Como eu falei aqui, ó, a produção de mediadores inflamatórios, que vai, então, potencializar a ativação de outras células do sistema imune, incluindo o linfócito B. E aí, o linfócito B, ele é a célula que produz os anticorpos. Então, a produção desse anticorpo ocorre, né? O anticorpo é uma proteína. Proteína provém de uma sequência de genes no interior desses linfócitos B. Então, quando as citocinas são produzidas pelo linfócito T auxiliar, ativando aqui a maturação de linfócito B, começa a acontecer no interior desse núcleo um rearranjo gênico de genes produtores aí de anticorpos, para poder, então, produzir uma grande quantidade de linfócitos B, para poder, então, até praticamente de forma aleatória, podemos até dizer assim, eu produzir um linfócito B contendo um anticorpo capaz de reconhecer o vírus que está causando a infecção. Aí, quando esse linfócito B, que possui o anticorpo na sua superfície, conseguir, por fim, reconhecer a partícula viral, o que vai acontecer com esse linfócito B aqui, né? Ganhador, vamos dizer assim, desse reconhecimento, ele vai se expandir em clones. E esses clones vão ter anticorpos contendo a mesma especificidade para o agente infeccioso. Tá? E aí, uma vez isso acontecendo, nessa expansão desses clones ocorrendo, aí você tem agora que esse anticorpo que antes estava atrelado à membrana vai passar agora a ser secretado. E aí esse anticorpo vai ficar presente aonde? No nosso sangue. Tá? Então, uma vez esse anticorpo presente no nosso sangue, ele vai estar presente de forma diluída no nosso sangue, ou seja, na parte líquida do nosso sangue, tá? E essa parte líquida do nosso sangue não está ali somente para deixar o nosso sangue fluido, não. A parte líquida do nosso sangue vai dar origem ao quê? A nossa saliva. Então, esse anticorpo vai estar presente na saliva. A parte líquida do sangue vai dar origem à nossa lágrima. Aí a lágrima vai ter anticorpo também. A parte líquida do nosso sangue vai produzir o leite materno. Então, ao ato de amamentar o recém-nascido, você acaba doando também anticorpo para o recém-nascido. Tá? Então, todas as nossas secreções são provenientes aí do nosso sangue. Tá? E aí esses anticorpos acabam ganhando a produção aí, né, acabam ficando presente, né, em todas as secreções do nosso corpo, aonde essas secreções vão ter esses anticorpos também, tá? Muito bem. E aí, olha só, a resposta imune inata é questão de horas que vai acontecer. Então, olha só, de 0 a 12 horas, normalmente, tá? Isso é uma média, tá? Já a resposta imune adaptativa é questão de dias. Aqui está sendo postado, olha, há um pouco mais de 7 dias, né? Por quê?
porque você necessita de um rearranjo genético acontecendo, você necessita da produção de células, linfócitos T, linfócitos B, produção de um anticorpo que antes eu não tinha, né? Ou seja, de uma nova proteína específica para o vírus, para a bactéria, para o fungo, que antes eu não tinha. Então, isso aqui demora muito tempo, tá? E aí sim, eu vou ter uma resposta imune agora específica, tá? Para o agente infeccioso. Terminou a imunidade adaptativa. O que nós vamos ter? Tá? Então, um indivíduo infectado por SARS-CoV-2 ativa a resposta imune inata, ativa a resposta imune adaptativa. Após ativar a resposta imune adaptativa, o que eu vou ter? Eu vou ter o linfócito T com uma memória imunológica, tá? Ou seja, ele vai guardar a especificidade que ele vai ter contra o vírus SARS-CoV-2. Eu vou ter também linfócitos T, chamado também de T citotóxico, que são também específicos para o vírus. E eu vou ter também linfócitos B, produtores de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2. Tá? Ou seja, eu vou ter uma resposta imune agora específica, tá? Para o SARS-CoV-2. E essas células específicas, essas proteínas, são os anticorpos específicos, eu vou carregar para o resto da minha vida. Tá? Essas células voltam para a medula óssea, onde elas são produzidas, voltam para órgãos específicos da resposta imune, onde essas células vão ficar alojadas ali. Uma certa quantidade dessas células vão ficar circulante no nosso corpo durante toda a nossa vida, tá? Para quando a gente entrar em contato novamente com o mesmo vírus, ou um vírus com estrutura semelhante, eu já vou ter esses soldados aqui, que são essas células, presentes, né, pronto para reconhecer diretamente ali o agente infeccioso, tá? Assim como anticorpos circulantes, tá? Então, isso se chama de memória imunológica, porque eu vou ter células de memória que guardam a memória específica para o agente infeccioso. Tá? Então, para poder você desenvolver uma boa vacina, que vai nos deixar, como se diz, imunizados contra o vírus, né? Contra o SARS-CoV-2, eu tenho que ativar linfócitos B a produzir anticorpo, eu tenho que ativar linfócitos T a ser específico contra o vírus SARS-CoV-2. Tá? Então, ou seja, eu tenho que ter uma vacina que consiga ativar uma memória imunológica contra o vírus causador da Covid-19. Tá? Então, esse é o objetivo da vacina. Tá? Muito bem. E aí nós temos uma resposta imune na Covid-19. Tá? Então, aqui no gráfico A, nós temos uma resposta imune genérica, tá? Uma condição geral de como o nosso sistema imune normalmente é ativado. Então, aqui o tempo em contato com o agente infeccioso, tá? Aqui, no caso, a magnitude, né? Ou seja, os eventos que vão acontecer. Tá? Então, inicialmente, o que nós temos? Uma resposta imune inata sendo ativada. Então, nós temos aqui, ó, resposta imune sendo ativada, logo depois ela decai. À medida que ela decai, eu começo a ativar aqui a resposta imune adaptativa, se caso a resposta imune inata não der conta de destruir o agente infeccioso. Tá? Se caso a resposta imune inata conseguir destruir o agente infeccioso, eu nem vou ativar a resposta imune adaptativa. Não vou necessitar, tá? Ativar a resposta imune adaptativa. Só que quando eu preciso ativar a resposta imune adaptativa, eu vou produzir o quê? Linfócitos T, né? Que são chamados também linfócitos T, CD4, CD8, são proteínas de superfície celular desses linfócitos T. Então, eu vou produzir esses linfócitos T específicos para o agente infeccioso e vou também produzir anticorpos específicos para o agente infeccioso que o indivíduo entrou em contato aqui no tempo zero. Tá? Então, esse é o padrão de resposta imune convencional. Tá? Quando nós temos aqui, olha, o SARS-CoV-2, né, fazendo a sua infecção
e dessa forma desenvolvendo a Covid-19, olha só o que acontece. Resposta imune inata, tá? Então, a resposta imune inata, ela acontece, tá? Normalmente, o vírus, se caso, aí novamente falando, se caso o indivíduo conseguir destruir o vírus, né, ainda na resposta imune inata, ele não vai precisar ativar a resposta imune adaptativa, tá? Então, tem aqueles casos, né, poxa, meu pai teve Covid, né, mas eu entrei em contato com ele, ajudei ele, cuidei dele, mas eu não desenvolvi a doença. Eu estou imunizado? Pode ser que não, né? Por que que não? Porque o teu sistema imune inato pode ter sido suficiente para poder destruir o vírus antes de ativar a resposta imune adaptativa. Ou seja, se ele não ativou a resposta imune adaptativa, você não produziu anticorpo, você não produziu linfócito T específico para o vírus. Logo, você não está imunizado, tá? Então, isso é uma característica também da COVID, tá? E aí, uma vez ativando a resposta imune adaptativa, aí lá vai, ó, linfócito T sendo produzido e anticorpo sendo produzido. E aqui, olha, a taxa do vírus. Então, olha só, o vírus vai aumentando, aumentando, aumentando ao longo do período que você ativa a resposta imune inata, tá? E aí a resposta imune inata não consegue vencer o vírus quando o indivíduo desenvolve a doença, tá? Sendo necessário ativar a resposta imune adaptativa, e aí, uma vez ativando a resposta imune adaptativa, eu começo a ter células T específicas para o vírus, anticorpos específicos para o vírus, e eu posso, dessa forma, ir destruindo agora de forma específica o vírus, a ponto dessa carga viral, né, ir diminuindo, e eu ir me recuperando da Covid-19. Tá? Então, isso acontece em casos, né, moderados da Covid-19. Em casos severos, que é aqui o gráfico C, olha só o que acontece. Uma coisa super interessante. A resposta inata, ela vai perdurar durante todo o período da doença, tá? E não somente no período inicial, como acontece aqui em A e B, tá? Você ativa a participação de anticorpos, né? A produção de anticorpos. Então, você está ativando bem a tua resposta imune mediada por anticorpo, né? Que é o linfócito B sendo ativado. Linfócito T, olha, ele não é muito bem ativado, não, em casos severos. Tá? É por isso que existe aí uma relação muito intrínseca entre a resposta de linfócito T em pacientes que desenvolveram COVID severa. Ele tem uma deficiência imensa de ativar células T. Tá? E aí, olha só, a taxa do vírus. Ó. Então, a taxa do vírus ela só vai aumentando. Ó. Aumenta, 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 aumenta. Você produz anticorpo e continua aumentando. Por que continua aumentando mesmo você produzindo anticorpo? Porque o anticorpo ele só vai lá e se liga no vírus. Mas ele não vai destruir o vírus. Quem vai destruir o vírus são outras células do sistema imune que vai lá e reconhece o anticorpo que está ligado no vírus. Só que nesse momento, como a taxa do vírus, né, a carga viral está tão elevada, o processo inflamatório já está tão intenso que, como eu falei anteriormente para vocês, o metabolismo do indivíduo está baixo, está muito baixo. Todos os sistemas estão trabalhando com um metabolismo baixíssimo, incluindo o sistema imune. Então, o sistema imune não consegue destruir os vírus que estão ali bloqueados pelos anticorpos que a gente está produzindo. E aí você não consegue diminuir a carga viral. Tá? Então, aí você acaba desenvolvendo aqui nessa região em cinza, né? Os quadros severos, com debilidade em múltiplos órgãos, porque você tem uma carga viral altíssima que chega a infectar quase que todos os órgãos vitais do nosso corpo, tá? Que vai induzir o indivíduo a um coma e logo mais uma paralisia, né? Uma parada de vários órgãos e levando o indivíduo à morte. Tá? Então, esse é o caso severo
aí da Covid-19 em termos imunológicos. E aí, é só mostrando aqui, né, funções das células T, CD4 positivos, são linfócitos T auxiliares, né, observados na Covid-19. Então, você tem aqui a produção de citocina por essas células, né, então as citocinas podem induzir aqui a ativação do linfócito B, o linfócito B que vai produzir um anticorpo. Você tem também, né, esse linfócito T auxiliar produzindo o interferon, que é uma citocina que vai fazer com que as células, não vou entrar em detalhe sobre isso, mas quando essas células produzem essa citocina, que é chamada de interferon, o vírus não consegue infectar. Tá? Então, as células acabam desenvolvendo um estado antiviral. Tá? Então, o desenvolvimento da COVID severa também está relacionada com a quantidade de interferon produzido e o momento que esse interferon foi produzido durante a COVID. Tá? A ativação, né, de linfócitos T citotóxicos também, então são linfócitos especializados em reconhecer a célula infectada e destruir a célula infectada, tá? Assim como linfócitos citolíticos, tá? Que é esse linfócito CD4 positivo CTL aqui, tá? Assim como a produção aqui de receptores de citocinas pró-inflamatórias, tá? Que vai aí caracterizar o processo inflamatório no corpo do indivíduo para poder controlar a infecção, tá? Muito bem. E aí as estratégias de vacina, tá? Então, nós temos aqui os tipos principais de vacina, tá? Para quem já foi meu aluno, né, uma característica importante desse momento que a gente está passando, para quem já foi meu aluno de imunologia, a gente falou disso aqui, tá? A gente falou de vacinas, né, de epítopos, né, ou seja, de fragmentos de proteína ou de proteínas do agente infeccioso, né, onde você produz, né, por engenharia genética, né, a produção de uma única proteína e usa essa única proteína como vacina, tá? A gente falou também, né, de vacina de RNA, né, onde você tem lá o RNA do vírus, né, envolto por uma espécie de membrana sintética, né, e aí você tem a vacina chamada vacina de RNA, né, aí vacina de DNA, vacina de DNA você tem um vetor, né, aqui que é chamado de plasmídio, contendo um gene do agente infeccioso, que vai produzir uma proteína do agente infeccioso, né? E aí você tem também aqui a vacina de vetor viral, que você utiliza um vírus que não infecta humanos, né, carregando aí o material genético do agente infeccioso a qual você quer imunizar um indivíduo, né? Então, quando você vê isso aqui, é engenharia genética, gente, tá? Então, as nossas vacinas, né, que a gente utiliza aqui no Brasil, não é formado por esse tipo de engenharia. Tá? As vacinas que a gente usa, pelo menos usava, né, até o momento dessa pandemia, era esse modelo D aqui, que é o modelo clássico de vacina, tá? Que é a vacina do agente infeccioso inativado. Tá? Ou seja, você tem um agente infeccioso, né, ele é isolado, né, aí você utiliza lá uma cultura de células para poder infectar, né, quando essa célula está infectada por esse agente infeccioso, você utiliza um componente químico, né, tipo formaldeído, né, para poder inativar, modificar aí esse agente infeccioso a ponto dele mudar a sua estrutura, né? Ele pode ficar morto, né? Ou ele pode permanecer vivo, porém alterado, tá? E aí, dessa forma, esse agente infeccioso alterado pelo agente químico, ele é, então, usado como vacina, tá? Então, aí você tem, né, todas as nossas vacinas clássicas, né? A vacina da polio, né? Que é a vacina
da paralisia infantil, você tem a vacina BCG, tá? Ou seja, você tem várias vacinas que são distribuídas a nível mundial, né, com essa estratégia aqui. Mas as demais não era algo comum, né, até o momento da pandemia. Tá? E aí, então, esses tipos diferentes de vacinas são injetadas, né, no nosso corpo. O macrófago é capaz de reconhecer cada uma dessas vacinas, né, do componente dessa vacina como um componente estranho, e aí ele vai lá e vai fagocitar. Uma vez ele fagocitando, ele ativa o linfócito T auxiliar. Uma vez ativando o linfócito T auxiliar, eu vou ativar o linfócito T citotóxico, que vai matar a célula que foi que está cujo o agente, né, presente na vacina vai estar adentrando a célula, e aí o linfócito citotóxico vai lá e destrói a célula, mas ele também vai ativar, olha, o linfócito B, tá? E esse linfócito B, uma vez ativo, novamente falando, ele vai para o anticorpo, e esse anticorpo vai ser específico contra a proteína do agente infeccioso. Tá? E aí você, então, vai ter células de memória, você vai ter linfócitos de memória para o resto da sua vida, você vai ter linfócitos T de memória, você vai ter linfócitos B de memória, você vai ter linfócitos B produzindo anticorpo para o resto da sua vida, tá? E aí, quando você entrar em contato com um agente infeccioso, né, específico para a vacina que você foi vacinado, aí você já vai ter esses soldados presentes e você já vai ter um anticorpo sendo produzido. Né? Aí o anticorpo vai lá, neutraliza o agente infeccioso e as outras células reconhecem o anticorpo ligado ao agente infeccioso e destrói o agente infeccioso antes dele causar doença. Ou seja, você está imunizado a partir de então. Tá? Essas são as diferentes tipos de estratégias de vacinação, tá? Que já vem sendo desenvolvido há anos, mas não era tão usual como essa do exemplo D aqui, que é a vacina, né, do vírus inativado, da bactéria inativada e por aí vai. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de vacina, tá, que nós temos hoje contra o SARS-CoV-2, tá? Então, a vacina do vírus inativado, tá? Então, eu frisei algumas aqui que estão no Brasil, tá? Circulando agora, né? Presente no Brasil. Então, você tem aqui o vírus inativado, né? Não está marcando aqui a Coronavac, tá? Mas a Coronavac é um exemplo de vacina do vírus inativado, tá? Do vetor, né? Baseado em vetor viral, que é aqui, o vetor viral, tá? Então, vetor viral, um exemplo é a AstraZeneca, tá? Então, ele é desenvolvido através de um vírus que infecta chimpanzés, tá? É um adenovírus que infecta especificamente chimpanzés, ou seja, ele não infecta células humanas, tá? E aí esse vírus de chimpanzé ativo, tá? Ele vai carregar o vírus spiker, né? Da proteína da superfície do coronavírus, tá? Então, aqui o exemplo da AstraZeneca, tá? Como vetor viral. Um outro exemplo de vacina de vetor viral é a vacina chamada de Sputnik V, tá? Ou 5, tá? Que é desenvolvido na Rússia. Tá? A AstraZeneca é desenvolvido aqui na Universidade de Oxford, tá? Na Inglaterra. E o vírus a vacina de RNA mensageiro. Tá? A vacina de RNA mensageiro, tá? Então é essa aqui, ó. Então você tem o RNA, né, mensageiro no interior de uma partícula semelhante aqui a uma membrana plasmática, tá? E aí você tem como exemplo aqui a Pfizer, né? Um exemplo aí de vacina de RNA mensageiro, tá? Ou seja, são estratégias diferentes, né? Que hoje nós
estamos entrando em contato, que a população mundial está entrando em contato pela primeira vez com essas estratégias que até então era comentado somente durante as nossas aulas, né? Parecia ser algo muito distante para a gente. Os alunos sempre perguntavam, mas professor, qual é a vacina que nós temos aqui no Brasil de vetor viral, de RNA mensageiro? Não tem. Tá? E a maioria dessas vacinas estava sendo desenvolvida tipo para fazer uma imunidade contra determinados cânceres, né? Câncer de mama, câncer de colo uterino, tá? Então era direcionado mais para esse intuito, tá? Do que para determinadas infecções, tá? E a ação das vacinas após a infecção, né? Então, como eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Você tem o macrófago reconhece, fagocita, ativa linfócitos B, linfócitos T, que acabam, porventura, tendo anticorpo, tá? Então, para não demorar mais ainda aqui com vocês, não vou entrar em mais detalhe nisso, até mesmo porque eu acabei de falar, tá? E aí, a eficácia. Tá? Então, olha só uma coisa interessante. Tá? Os testes de eficácia das vacinas, que hoje em dia estão aí sendo comercializadas, né, distribuídas, têm variado muito entre, né, melhor dizendo, entre a população, entre a forma que foi estudada a eficácia, né, enfim. Então, você vai encontrar dados muito divergentes referente a essa eficácia. Tá? Se você for pegar dados da China, por exemplo, aí você vai ver lá, Coronavac, mais de 90%, tá, de eficácia. Aí, se você pega dados de alguma instituição americana, por exemplo, aí você vai ver uma eficácia da Coronavac lá embaixo. Então, o que está realmente acontecendo? Qual o dado correto ou não? Então, é muito complicado isso. Tá? E aí você tem aqui, eu peguei esse dado, tá, desse instituto, que é um instituto chamado IHME, né? Então, você tem aqui o Instituto de Avaliação de Saúde, né? Que é da Universidade de Washington. Tá? Então, ele fez esse estudo referente aqui às diferentes vacinas, né, que nós temos. Aí nós temos aqui, olha, a eficácia para essa cepa. Essa cepa aqui é a primeira cepa, tá? De SARS-CoV-2. Tá? Então, você tem, olha, uma eficácia de 91 da Pfizer, né, da Moderna, 94, da AstraZeneca, 74, da Johnson, 72, né, da Sputnik, 92, né? Aí, olha só, Coronavac, 50%. Tá? Ou seja, se isso tiver certo, né, quem tomou Coronavac tem 50% de ter aí uma boa imunidade ou não contra o vírus. Né? Ou seja, ter uma imunidade suficiente para proteger você 50%. Ou seja, você tem os outros 50% que pode fazer você aí desenvolver a COVID. Tá? Então, isso é algo bastante complicado. Tá? Enfim, tá? As outras cepas, né, as cepas novas, a cepa da África do Sul, né, principalmente aqui, muitas das vacinas, agora que estão sendo estudadas, se acaba tendo aí uma aceitação ou não, né, uma proteção, não, melhor dizendo, contra essas novas cepas, tá? Mas, por exemplo, a AstraZeneca, segundo aqui a IME, né, a AstraZeneca vai cair de 74 para 35, tá? A eficácia dela. Tá? A da Johnson Johnson, né, de 72, vai cair para 64. Tá? Mas se você busca, por exemplo, outras fontes, você vai ver algo totalmente diferente, tipo, a AstraZeneca vai demonstrar uma eficácia para a primeira cepa de 98%, por exemplo. Tá? Isso eu já vi, tá, em outros dados. Principalmente depois da segunda dose. Tá? A primeira dose, normalmente, a maioria
das avaliações mostram que com a primeira dose de AstraZeneca você consegue 74%, tá? De eficácia, tá? Assim como a Pfizer também, tá? Até maior, tá? Só que com a segunda dose, as 74, 75 acaba se elevando para 98, tá? E aí você acaba ficando quase que 100% imune aí ao SARS-CoV-2, tá? E aí essa eficácia tende a diminuir, né, com a nova cepa, tá? Principalmente porque todas essas vacinas, né, elas são produzidas para poder desenvolver uma imunidade contra a proteína spike do vírus, que é a proteína que reconhece o receptor e infecta, né? E é justamente essa proteína que sofreu mutações e produziu aí as novas cepas que estão sendo originadas, tá? Referente a essas novas cepas, gente, todo mundo fica preocupado, né? Bastante preocupado e com razão, né? De que a gente vai acabar desenvolvendo um ritmo de vacina semelhante do vírus da gripe, né, convencional, né, a influenza, né, e aí todo ano nós vamos ter uma nova vacina. Pode ser? Pode ser, tá? Só que uma coisa que deixa a gente um pouco mais despreocupado é que a taxa de mutação do coronavírus não é tão alto quanto a taxa de mutação do vírus do vírus da influenza, tá? Por quê? Porque o vírus da Covid, ele tem uma proteína que, assim como nós temos, né, ele vai fazer uma leitura do material genético dele, ver aonde tem um erro e tentar corrigir esse erro, tá? Ou seja, se tem uma mutação, ele vai tentar corrigir essa mutação, e isso vai induzir uma não tão elevada variabilidade genética do vírus da Covid, tá? Então, isso é algo positivo, tá? Mas, apareceu uma nova cepa, a gente tem que ficar muito alerta com relação a isso. Tá? Desculpa, tá? Muito alerta mesmo, porque como é que se descobre uma nova cepa? Opa, de repente aumentou os casos de Covid em uma determinada região. Vai lá, coleta isola o vírus, coleta o material biológico, faz ali a tipagem genética, né? E aí você acaba verificando algumas mutações específicas em proteínas estruturais do vírus, tá? Como a proteína spike. Opa, então é uma nova cepa, tá? Se mudou a proteína estrutural, tipo a proteína spike, isso está induzindo um aumento de casos, então significa que o vírus se torna mais infectivo, mais patogênico, tá? E aí as vacinas são contra a proteína spike, tá? Então, daí dá preocupação, tá? Então, sempre tem que ficar alerta com relação a isso. Por isso que continuo dizendo, né? Foi imunizado, tomou a vacina, né? Não relaxa, não tem que relaxar, tá? Tem que continuar usando a máscara, né? Para poder se prevenir, tá? Vamos lá. Aqui é só para mostrar para vocês, né, os mecanismos de ação de terapêuticas diferentes contra a Covid-19. Então, existiu um momento em que a gente ainda não tinha as vacinas, né, sendo disponibilizada, o uso de sangue de indivíduos que desenvolveram a Covid, propriamente dito, tá? Principalmente pacientes que desenvolveram a Covid severa, né, e que se recuperaram da Covid severa, e aí esse sangue deles foi utilizado para poder, então, obter os anticorpos que foram produzidos contra o vírus, tá? E aí esses anticorpos acabavam sendo injetados em novos pacientes com Covid severa, e aí esses anticorpos, então, estavam sendo utilizados para bloquear, né, os vírus daquele novo paciente, né, para poder tentar diminuir aí a carga viral, tá? Então, isso se chama
também de vacina. Só que não é uma vacina profilática, ele não está prevenindo você de ter a doença. Ela é uma vacina terapêutica, tá? Para poder tratar a doença que você já tem, que nesse caso aqui é a Covid-19, tá? Aí tem outros medicamentos, né? Aí você tem a cloroquina, né? A cloroquina ele vai bloquear aqui o receptor ACE2, tá? E aí o vírus tem uma dificuldade em se ligar à proteína ACE2, e aí o vírus não adentra, tá? Ou tem uma dificuldade de adentrar. Você tem a ivermectina, né? Que vai aqui induzir um bloqueio aqui, né? Da produção aqui do RNA viral, né? Você tem aqui a dexametasona, né? A dexametasona, ele é um corticoide, tá? E aí, na COVID, o que nós vamos ter? Como eu falei para vocês, citocinas pró-inflamatórias elevadas, tá? E citocinas que vão desligar a resposta imune, que é chamado de anti-inflamatório, baixo, né? Ou seja, você tem uma exacerbação do processo inflamatório. E aí o corticoide, ele vai fazer o contrário, tá? Ele vai induzir o contrário disso aqui, essa mudança, ou seja, ele vai aumentar a atividade anti-inflamatória, ou seja, para diminuir o processo inflamatório, tá? E vai diminuir a produção dessas citocinas, tá? Qual o problema disso aqui? Principalmente da cloroquina e ivermectina, que isso aqui ainda está em estudo, tá? O que se tem de referência são estudo de casos, tá? Se você for procurar dados, como eu falei para vocês, né? A gente tem muitos dados, né, de revistas, muitas revistas publicadas que não mostram dados concisos do que está sendo estudado, porque simplesmente ainda não se tem essa disponibilidade, tá? E aí fica a questão do uso ou não uso, enfim, né? A dexametasona, eu tomei a dexametasona quando eu tive na primeira onda, tá? Por quê? Porque após você passar pelo primeiro estágio da COVID-19, você tem um segundo estágio, que é chamado de estágio inflamatório intenso. E aí você é aconselhado tomar dexametasona, um corticoide, né? Para poder, então, você não evoluir para esse quadro hiperinflamatório, tá? Então, tem essa situação aqui, tá? Então, bem, existem outros medicamentos também, outros antivirais já conhecidos, tá? Que também estão sendo utilizados, né? Também estão sendo usados, estudados para poder combater aí essa infecção. Bem, então, finalizando, né, com essa informação, né, da Organização Mundial de Saúde, use máscara, salve vidas, tá? Lave as mãos, tá? Quando se fala da comparação entre o sabão e o álcool, o sabão, tá? O sabão, ele vai destruir membrana, tá? Então, ele vai destruir membrana do vírus, tá? E dissociar esse vírus por completo, tá? Não tendo acesso ao sabão para lavar as mãos, álcool, tá? Álcool 70, tá? E aí manter o distanciamento seguro, tá? Distanciamento social seguro, tá? E aí, por fim, né, aqui o Laboratório de Biologia Estrutural, a qual faço parte, né? Infelizmente não foi uma imagem muito boa que eu consegui obter aqui pelo Google Earth, né? Mas aqui é o Laboratório de Biologia Estrutural. Bem aqui não dá para ver, mas é o prédio do ICB, tá? Para cá você tem o popularmente chamado prédio Macacário, né? Que é um prédio de ensino também, tá? Então, o Laboratório de Biologia Estrutural, esse prédio é um prédio anexo ao ICB, né? Ele é 2 andares, é um prédio multidisciplinar, tá? E com equipamento de multiuso, né? Ou seja, as pessoas de vários laboratórios, de várias instituições, nos procuram para poder utilizar esses equipamentos, tipo microscópio eletrônico, enfim. Tá? A chefe do laboratório é a professora Edilene Oliveira da Silva, tá? E eu faço parte do grupo aí do laboratório. Tá? Então, assim,
eu concluo a minha apresentação e obrigado pela atenção de todos, gente. Tá? Então, vamos lá às perguntas. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade, por ter aceitado também nosso convite, aceitado nosso tema, a vir falar aqui pelo tema. Infelizmente, a gente está um pouco avançado no horário, professor. Desculpa. Desculpa por interromper as perguntas, mas seria possível o senhor responder no chat? Porque as perguntas estão no chat, e aí também para não Sim. dar problema com a próxima palestra, seria possível você responder as perguntas que estão no chat, por favor? Sim, com certeza. Com certeza, Davi. Muito obrigado, professor. Nada, obrigado também.